aceitas pela União Africana e ponto final. Agora, o que eu estou a dizer é que temos que encontrar uma solução mais profunda e avanço essas ideias do tipo do que se passou, do que tem passado no Senegal, do tipo do que tem passado no Botsuana, do tipo do que, por exemplo, agora está sendo visto em Moçambique. No estado aqui em Moçambique estão justamente a fazer aquilo que eu preconizo no meu livro, que é descentralizar politicamente o Estado. Em Moçambique, o poder está sempre com o Sul, está sempre no Sul. A Constituição é copiada do Ocidente e dificilmente as eleições são aceitas. Há sempre esse conflito que depois anda à volta da Frelimo contra a Renamo e o MDM também, no fundo, porque o MDM é uma decisão. Porquê que muitos países africanos imitam, copiam as constituições de países com democracias mais avançadas, se esses próprios países não estão preparados, digamos, para assumir os valores daquela Constituição? Justamente por aquilo que já falamos. Nós tivemos independências, digamos, não amadurecidas e há as ambições. As pessoas querem ser presidentes, querem ser ministros. Não houve reflexão. Quer dizer, tudo começa em 84, 85. Os europeus não refletiram, que encontraram aí uma realidade completamente diferente, chegaram, traçaram as fronteiras. Da forma como eles bem entenderam, dividiram Canhama de um lado, Canhama do outro lado, Choco de um lado, Choco do outro lado, Congo de um lado, Congo do outro lado, de 3 ou 4 lados, né? Os Bakongo, por exemplo, foram divididos em quantos países? Em Angola, uma parte, no atual Congo Democrático, uma parte, no Congo Brazzaville, outra parte, no Gabão, por aí fora. Portanto, esta reflexão não foi feita. Quer dizer, o europeu traçou as fronteiras artificiais. O africano político disse, eu quero mandar mesmo nestas fronteiras. Aqui a soberania, aqui nós é que mandamos. Mas viu-se logo que eram minorias ou étnicas ou intelectuais, por aí fora. Portanto, o que se passou foi falta de tempo também para as pessoas refletirem no meio daquelas convulsões todas. Então, parece-me que agora estamos no tempo. Eu pessoalmente também vivi essas convulsões, também tomei posições no mesmo sentido, não é? Defender o MPLA em primeiro lugar, primeiro o meu partido, depois o resto. Mas hoje eu estou mais descansado, estou fora das cadeiras políticas, da política direta, não é? E tenho tempo para refletir. Acho que toda a África começa a refletir sobre essas questões. Houve algumas ideias acertadas naquela altura. Por exemplo, Nkrumah tinha uma ideia que pode ser agora retomada, mas naquela altura era prematura. Essa ideia de uma África única, com um governo só, na altura falhou. Hoje não vamos falar no governo só, mas vamos falar primeiro no fim da edificação das nossas nações. Na mesma medida, temos que retomar a ideia pan-africana para que possamos discutir com o mundo a questão, por exemplo, da utilização dos nossos recursos, que ficam a favor dos africanos, e africano não é necessariamente o que tem a ascendência de africanos pretos, digamos, sudaneses ou bantos, não é? O africano é o africano de hoje, que pode ser preto, pode ser branco, pode ser mestiço. O africano é o que está em África hoje e vive o problema africano. Então,
É essa África que não é, digamos, parcialista, deixa-me inventar esse termo, que deve discutir com o mundo. Acho que o maior diálogo que temos que realizar é com a Europa, que foi ela que, entre aspas, criou os nossos estados atuais. Então temos que discutir com ela o problema da utilização dos recursos. Os recursos devem ser prioritariamente transformados em África. Isso dá vantagem aos africanos, mas dá vantagem a eles também. Evitaria-se, por exemplo, essa imigração vergonhosa, não é? que está a perturbar o Ocidente hoje, o Ocidente todo, que está a eleger, vamos lá dizer, líderes um tanto quanto retrógrados. Até pode ser que não tenhamos razão, mas aparentemente indivíduo hoje que vai me falar em perseguir os imigrantes sem qualquer tipo de distinção, que vai me falar de forma tão atrasada sobre as mulheres, sobre os homossexuais, sobre os estrangeiros, da forma como vemos hoje, parece ser um retrocesso que foi provocado fundamentalmente por essa questão da pobreza no sul do mundo, que o norte andou a desprezar, não é? E então é bom que o norte colabore com o sul para que o sul possa beneficiar muito mais dos seus recursos. Exato. O Dr. Marcolino Mouco é diplomata também, e uma das maiores apostas do Presidente João Lourenço tem justamente a ver com a implementação de uma diplomacia virada para, digamos, a economia, para a atração de investimento estrangeiro. Doutor, o modelo atual da nossa diplomacia adapta-se a esta exigência do Presidente João Lourenço? O que é que diz você mesmo? Eu acho que sim. Eu não gosto muito de falar João Lourenço, porque ele nomeou-me administrador não executivo da Sona. Mas não deixa ter opinião. E há quem diga que eu, quando falo, estou sempre a defendê-lo porque me colocou o pão na boca. Não, eu estou de acordo. Eu particularmente estou de acordo com a política do Presidente João Lourenço em relação, digamos, à assunção de uma diplomacia económica. Pois é, eu prefiro que você que diga isso. Não, mas porque na verdade, se pegar naquilo que eu disse até aqui, dito de forma genérica, está a corresponder e para minha admiração, né? Eu às vezes costumo pensar, bom, este homem se calhar tem transmissão de pensamento comigo, aí uma telepatia ou qualquer coisa. João Lourenço aparece justamente a surpreender-me, porque vai justamente pela essa via. João Lourenço começa a mudar a política angolana nos termos em que falamos. É um indivíduo que parece preocupar-se com o problema das regiões do país, em contraposição àquilo que nos habituamos. Um presidente sempre em Luanda, a sair uma vez por ano para uma província, sem dormir lá. Isso é o menos, né? Mas simbolicamente é forte, né? Portanto, nós vemos João Lourenço a ter essa atitude em relação, digamos mesmo, a finalização da construção do Estado-nação angolano. E depois sai para a África, sai para a SADC, com aquela política de abertura, com política de abertura, por exemplo, em relação à África do Sul, que é sem dúvida, uma locomotiva do desenvolvimento da SADC, sem complexo absolutamente nenhum, né? E junta-se a Kagame na ideia da construção da comunidade africana, que passa pela consolidação da zona de comércio livre. E vai à Europa em visitas aos principais países
europeus, em visita ao Parlamento Europeu, e defende justamente esta ideia que eu defendi num livro que já foi publicado em 2015, que é convencer a Europa que não perde nada em passar a apoiar a África na transformação dos recursos em África, na mobilização dos investimentos em Angola e em África, para justamente cessear os problemas graves que estão ainda em relação a esta questão, eu quero ser rigoroso. Parece-me que este conceito da diplomacia económica foi de facto introduzida pelo Presidente João Lourenço. Não ouvi mais ninguém a falar sobre o assunto. A minha questão é se o nosso atual modelo, e aqui parece que estou a ser repetitivo, se ajusta justamente a este modelo que o Presidente pretende, digamos, implementar, ou precisamos, digamos, fazer alguma reforma, alguma reestruturação ao nível do próprio Ministério das Relações Exteriores para que estejamos prontos a assumir, digamos, este novo desafio para a atração de investimento estrangeiro? Bom, nós temos um governo muito centralizado, o Estado, não é só o governo, muito centralizado ainda na pessoa do Presidente da República. Portanto, eu não iria, até porque não tem sido o campo das minhas investigações, não iria baixar para o nível de ministérios. Mas acho que, de forma geral, a ação do Presidente da República vai muito bem e de acordo com aquilo que eu tenho estado a defender. Nós falámos antes da nossa entrevista sobre as redes sociais que hoje assumem, digamos, um papel preponderante na sociedade angolana. O próprio Dr. Marcolino Moco, nos últimos 3 meses, acho que foi obrigado a responder 2 vezes, se tanto, alguns textos das redes sociais. Isso incomoda? Não, de modo nenhum. Aliás, podem me incomodar ou não, mas isso é um caminho sem retorno. Portanto, nós todos, como políticos, como académicos e outro tipo de personalidades, temos que ter esta realidade como garantida e irreversível. Tem aspectos negativos, mas tem muitos aspectos muito mais positivos. Portanto, a política tradicional tem que se adaptar, porque acredito, por exemplo, que no Brasil o vencedor, que é da extrema-direita, soube melhor colher os frutos do trabalho com as redes sociais. Acha que o Facebook esteve na origem, digamos, da eleição de Bolsonaro? É o Facebook, é o WhatsApp e outras redes sociais, o Twitter, está na base do trumpismo, na base do bolsonarismo também, que também não nos vamos precipitar. Pode ser positiva essa situação, porque as populações deixaram de acreditar nos políticos tradicionais, que, sob o meu ponto de vista, deixaram-se enredar no consumismo. As grandes guerras já vão distantes no passado, agora enveredou-se muito por o consumismo, e então passou-se a brincar com a política. A política é eu eleger-me e depois preocupar-me com o meu enriquecimento, e muitas vezes de forma ostensiva, de forma em que se deixa a ideia do desprezo ao povo. Então não devia admirar-nos que os partidos tradicionais na Europa e no mundo estejam, digamos, a perder há ditaduras à esquerda e há ditaduras à direita, mas no caso do Brasil, por aquilo que o senhor acompanhou e tem acompanhado hoje, aliás, ele já moderou também muito depois de ter ganho as eleições, mas há algum risco de haver alguma ditadura no Brasil em função da eleição de Bolsonaro? Eu não acredito que por hoje tenhamos, digamos, uma
proliferação de ditaduras, tanto à direita como à esquerda. O Brasil mostrou que tem instituições bastante fortes, manipuláveis também, um tanto quanto. Os Estados Unidos, então, agora mesmo, essas últimas eleições, mais uma vez, nos demonstram que hoje por hoje é difícil alguém aparecer e estabelecer uma ditadura em países onde as instituições são fortes. Mesmo a África está a descolar lentamente, ia ser um pouco mais veloz, mas está a descolar lentamente deste período de pessoalização do poder. Acha que líderes como o presidente João Lourenço podem ajudar, de facto, a melhorar a imagem do continente africano por aquilo que ele está a fazer? Sem dúvida, sem dúvida. E isso vê-se já hoje em relação a Angola e a influência também está-se a espalhar pelo mundo. E há outros líderes também africanos que estão mais ou menos antes ou depois a seguir o mesmo caminho. Vamos ver o caso de Moçambique, vamos ver o caso do Ruanda. É evidente que há aqui alguns aspectos contraditórios. Por exemplo, preocupa um pouco que um líder como Paul Kagame também se agarre tanto ao poder durante tanto tempo, mas pelo menos em termos práticos está a apresentar resultados. Porque no fundo, o que se necessita são os resultados. Resultados no campo econômico, no campo cultural, na necessidade de fazer participar as populações na vida de cada um dos nossos países. Não é necessariamente termos que aplicar na íntegra um modelo ocidental de democracia. Se o Presidente João Lourenço tivesse apresentado resultados surpreendentes ao nível da economia, o senhor admitiria que ele pudesse alterar a Constituição e se mantivesse mais tempo no poder? Não, isso não. Isso não. Agora, o que espero dele, afinal não é dele, é do país, é que passada esta fase, alguns já querem para agora, mas as pessoas esquecem-se que mudar uma Constituição não é uma brincadeira. Mudar uma Constituição tem que mobilizar todo o país. O senhor sempre defendeu a alteração da atual Constituição, continua a defender a alteração da Constituição? A não ser que as pessoas queiram brincar, né? Então, essa Constituição é má. Eu tenho toda a legitimidade moral para dizer isso, porque eu me opus a ela mesmo antes de ser aprovada, mas também não é a Constituição, a letra da Constituição que resolve os problemas. É a atitude das pessoas. E João Lourenço tem demonstrado isso, que com essa Constituição, que lhe é favorável na medida que lhe dá poderes, que se não estivesse, se calhar não teria feito o que fez. Por exemplo, anular aquele golpe que lhe foi feito do tipo militar, nomearem-lhe as chefias militares, as chefias securitárias, para prevalecer durante 4 ou 8 anos. Não seria possível. Costuma-se dizer que há mal que vem para o bem. Só o fez graças a esta Constituição. E se calhar precisará de mais algum tempo com essa Constituição para consolidar não o poder pessoal, mas o novo poder do povo angolano, que é necessário estabilizar e concretizar. Haverá tempo, naturalmente, para que chegue o tempo de voltarmos aos princípios das constituições materiais e formais mais dispersivas dos poderes. Mas o João Lourenço, por exemplo, está digamos, a obviar este problema
com uma ideia também que eu defendo já há anos atrás e que vem mesmo nos textos deste livro, que é desconcentrar. Há decretos recentes e já. Acho que ele já o fez. Já há atos. Semana passada, já atos concretos em relação a isso. Porque é isso. Nós não temos que nos agarrar à letra da Constituição. Eu ouço alguns teóricos, sobretudo partidos políticos. Bom, os partidos políticos nós entendemos que tem que dizer sempre alguma coisa para contrariar. Mas eu, às vezes, admiro-me no campo dos académicos que são muito formalistas. Quer dizer, muitos dos meus colegas juristas acham que tudo que tem que ser feito tem que estar escrito na Constituição. Não. A Grã-Bretanha, por exemplo, não tem Constituição nenhuma formal. Ela vai funcionando ao longo de séculos. Não é? A Constituição americana não é uma Constituição tão descritiva, tão pormenorizada, mas o Estado americano vai funcionando normalmente. Então, nós temos, passa a palavra um bocadinho dura, esta mania de ver na Constituição a fonte de tudo de bom que nós possamos fazer. O que eu critiquei e tenho criticado na Constituição anterior, se calhar não é tanto o aspecto escrito, é sobretudo as atitudes que eram tomadas no consulado de José Eduardo dos Santos. Doutor, já para terminar esta nossa entrevista, que já vai longa, o Presidente João Lourenço vem a Lisboa no fim deste mês, aí dia 20, 21, depois de António Costa ter estado em Luanda no mês de setembro. Do seu ponto de vista, o que é que o Presidente vem fazer a Lisboa? Eu acho que isso nem é de se perguntar. Nós temos tanta ligação a Portugal que se não houvesse aqueles probleminhas que houve, né? Que eu até critiquei o Presidente, porque havia uma espécie de birra. Em relação ao caso de Manuel Vicente. Exato. Escusado, mas ele deve ter as suas razões. Nas nossas conversas não abordamos isso, não é? A política é complicada, mas hoje esse problema está ultrapassado. Acho que é o tempo dele vir cá e retocar os aspectos da nossa... O que é que precisa ser retocado nas nossas relações? Eu penso que efetivamente nunca houve problema nas nossas relações. Portanto, o que houve foi apenas aquela birra mesmo, né? O senhor não acha que... Porque por todo o resto... O senhor não acha que na relação funcionou normalmente entre Angola e Portugal era, digamos, era colocada à frente mais as emoções, as empatias entre os políticos do que propriamente entre os dois povos? Sim, exatamente. Você disse muito bem. E o mal tem começado sempre do nosso lado. Né? Do nosso lado, há um problema de um polícia com um angolano. Já houve tempos que isso era uma maca lá em Angola. Então, é aquele complexo do antigo colonizado, né? Está sempre zangado com o suposto colonizador, que já acabou, afinal. Aqui em Portugal, neste momento que estamos a falar, já não há nenhum colonizador. Não há. Em Angola também já não há mais nenhum colonizado. Nós já estamos independentes há 40 anos. Mas os políticos às vezes gostam de se agarrar a esses pequenos problemas. Então, o que havia era, em Angola, construíam-se birras. E aqui havia um certo paternalismo, um certo receio de contrariar a criança birrenta. Essa birrenta são os angolanos. Os políticos angolanos. Se formos a ver, muito angolano normal, entre aspas,
até se chateou com aquele tipo Doutor Marcolino Moco, eu agradeço imenso pelo facto de me ter recebido aqui em Massamal, Lisboa. Eu vou recomendar aos nossos ouvintes a leitura deste livro, Angola, Estado-Nação. Vai ser apresentado em Angola. Pois, mas foi apresentado. Parece que alguns ficaram zangados porque é que se apresentou aqui em Portugal e não em Angola. Não. O livro foi feito aqui em Portugal. Está pronto desde 2015. Está pronto desde 2015 e nunca foi apresentado. Porque ninguém queria, nem aqui nem em Angola, ninguém queria. Exato. Agora eu estou aqui, começo a apresentar aqui. De regresso, vou apresentar naturalmente em Angola. Acho que desta vez. Desta vez o livro foi apresentado na língua inglesa. Angola in Africa, Nation State and Political Ethnicity State. Então, Marcolino Moco, mais uma vez, muito obrigado por me ter recebido aqui neste Recanto. Obrigado. Os presidentes dos principais tribunais são da mesma etnia. Quer dizer, isso é complicado, porque a etnia ainda existe. Que daqui a mais de 2 anos, se não cuidarmos de ter isso, possamos ter novamente problema. O senhor acha que não obstante eu dizer que o nosso filho não fala língua, eles sempre serão contagiados pelo passado. Tem defendido o facto de... A UNITA há um esforço de fazer representar outras etnias, e nada mais, nada menos, o segundo partido da oposição, portanto, muito próximo do poder. Bom, não é para esses esforços que têm sido feitos, mas com alguma incompreensão de algumas pessoas. Lembra-se a forma, por exemplo, não é a forma como fui exonerado, mas a forma como fui humilhado em termos estritamente tribais. Né? É uma nação que foi mobilizada por políticos para se exprimir daquela maneira. Portanto, eu penso, não tenho, digamos, não estarei em condições de apontar uma concreta, mas, como académico, faço essa constatação para reflexões que devem continuar. Por exemplo, esse problema de termos uma etnia claramente maioritária a nível do país, não ter uma representação, digamos, adequada, particularmente nas grandes instituições. Isso pode evitar conflitos, não necessariamente. É evidente que, como dissemos... Olhando para a configuração africana, em média, na configuração africana, é este que tem fundamental outros aspectos, as ambições pessoais, a imaturidade mesmo das lideranças africanas que não estavam preparadas para assumir a liderança após as independências. Eu lembro também no meu livro que há um caminho que tinha sido apontado que foi abandonado devido às pressões, mas era o que o Pacto das Nações dizia que era preciso preparar as independências, mas que se passasse primeiro por preparação adequada das elites africanas. E esta ideia do Pacto das Nações passou também para a Carta das Nações Unidas atualmente,
em 1973 também preconizava a ideia de que a independência, sim, mas passar primeiro por uma preparação, o abandono primeiro das atitudes negativas dos colonizadores, mas antes das independências preparar as elites africanas. Há que houve uma precipitação, acho que foi mais de ordem justamente ideológica. A União Soviética queria ser melhor acompanhada nas Nações Unidas, onde era minoritária em apoios, né? E então surgiu aí sim uma demagogia para aquela avalanche de independência em 1960. Teve mais a ver com os interesses das potências da altura, exatamente, ou propriamente com, digamos, os oportunismos dos africanos? A elite minoritária africana estava apressada, queriam ser presidentes e primeiros ministros e por aí fora, e por isso mobilizaram suas populações a reivindicar as independências, umas vezes pela via armada, no caso da colonização portuguesa que se atrasou, não é? Outras vezes mesmo pela via política. Mas havia, sobretudo esse aspecto é importante, a União Soviética, que queria que surgissem novas nações que aparecessem ao seu lado junto das instâncias das Nações Unidas. Foram dois fatores. Doutor, portanto, os fatores casam-se e criam uma situação negativa. Justamente. Doutor Marcolino Moco, o livro apresenta duas ideias, né? Angola, Estado-nação ou Estado-etnia política. Nós estamos aqui perante duas ideias estruturantes. Qual das duas o senhor, digamos, defende no caso de Angola? Somos um Estado-nação ou um Estado-etnia política? Não, aqui não se trata de defender uma coisa ou outra. Apresentou as duas perspectivas. Trata-se de constatar, perguntar se Angola é um Estado-nação ou se Angola é uma etnia política. E a constatação é que Angola e a maioria dos países da África, sobretudo da África subsaariana, são estados etnia política. Porque é uma etnia que manda, os líderes políticos dessa etnia é que mandam, não é? Por vários anos, só mudam quando houver uma insurreição no Estado, aí entra outra etnia e vai, pelo menos o que se viveu durante os anos 70, os anos 80, até que Kofi Annan propôs à União Soviética determinar que golpe de Estado não. Mas não resolveu o problema. Porque a etnia política, o que passou a fazer? Está no poder, para não passar o poder para outra etnia política, altera a Constituição para se manterem no poder. Em Angola, a Constituição de 2010 foi justamente para evitar justamente digamos, isso. A subida de uma outra etnia no poder. Exatamente. Outra etnia política. É preciso juntar as duas palavras. Okay. Porque senão as pessoas vão pensar que eu estou a defender o tribalismo. Não, é etnia política. Etnia política é um conceito que eu inventei para definir uma organização que tem no centro efetivamente uma etnia antropológica, ou até pode ser várias. Por exemplo, o MPLA não é propriamente uma etnia antropológica, porque é verdade que o MPLA tem a sua matriz principal nos quimbundos, mas mestiços, são os criadores do MPLA. E tem então muita adesão entre o quimbundo. É imaginável um deputado eleito, por exemplo. Em Luanda, os outros partidos elegem deputados agora, por causa da deslocação populacional. Mas é difícil imaginar um deputado eleito no Kwanza Norte que não seja do MPLA, ou um deputado em Malange.
No litoral há uma repartição, né? No norte, o MPLA tem uma presença grande entre os quimbundos, entre os Bakongo, porque a FNLA foi, entre aspas, assassinada, né? E isso, a mim, já não como acadêmico, como analista isento, a mim preocupa-me, porque parece que há esse esforço de acabar com os outros partidos. Quer dizer, entramos no do MPLA. Naturalmente, quem está no poder está a fazer. Eu não sei se o João não sente isso. Por exemplo, aqueles acordos tão contraditórios do Tribunal Constitucional em relação ao Lucas Ngonda hoje, amanhã a favor do mais velho. A parte do Tribunal. Mas não vamos ter medo de referir isso. Assim como num dos textos se fala da instrumentalização do Tribunal Constitucional, primeiro para fazer passar essa Constituição que nos rege com tantos problemas por onde o Tribunal Constitucional deveria ter pegado para não aceitar coisas, só para citar algumas, doutor, como meter o Presidente e os deputados moderno. É uma coisa que não se vê. Peço desculpas por interromper. Só para clarificar aqui os dois termos. Quando falamos de instrumentalização do Tribunal Constitucional, dá a impressão que há alguém que instrumentaliza. No tempo do Zé Eduardo. Pois, mas essas tempos do Zé Eduardo são atuais. Perdão? As decisões, por exemplo, Podemos do Alberto Substituto, é agora, foi agora. Depois de diferenças dos tribunais. Dos atores do tribunal. Bom, sem interferência. Em relação ao como se chama isso? Eu ainda não estou devidamente distante para poder tirar conclusões. Agora, em relação aos tribunais, a Presidência da República, Tribunal Constitucional e a FNLA, eu não tenho a mínima dúvida. E quem não quiser. Né? Portanto, há esta. Agora, o período, a nova era de João Lourenço, já tivemos coisas suficientemente positivas para podermos ter alguma esperança que as coisas vão mudar, ou estão a mudar. Agora, mas em relação à era José Eduardo, eu não tenho dúvidas que houve essa interferência. Não é interferência, é orientação. E acho que se pudesse fazer isso também em relação à UNITA, se a UNITA não se acautelasse, parece um partido informal. Proclamado no plano material ficar só um partido. Nós corremos perigo. Política, ética política e talvez algumas ideias ainda vagas que eu deixo, por exemplo, de uma representatividade no Parlamento
chefia de Estado acompanhada por um órgão, por um conselho mais substantivo, né? Esse tipo de conselho tem que tomar conhecimento das decisões do presidente, portanto, sem qualquer aproximação com uma espécie de veto. Então, deixaremos o Estado sempre representado apenas por uma etnia política. Etnia política. Voltando à essência do livro do Dr. Não esqueço que ia dizer. Também é possível dizer, né, que há experiências vividas em alguns países que redundaram em sucesso. Por exemplo, o Senegal é o único país, é dos poucos países, entre dois apenas, é o Senegal e o Botsuana, que sempre mantiveram a ideia da democracia do tipo ocidental, portanto, manter o sistema multipartidário, mas não se cingiram a absorver esse elemento ocidental. Adaptaram a realidade africana. No fim de cada eleição, o presidente, primeiro, na altura, o primeiro presidente da República, Senghor, convidava sempre o líder da oposição para a vice-presidência. E Diouf também continuou a fazer isso. O Botsuana, que é outro país também que aceitou a ideia, em permanecer na ideia da democracia multipartidária, também não o fez sem, digamos, adaptar a ideia à situação africana, criando uma Câmara altamente representativa de todos os povos do Botsuana. Se bem que o Botsuana é um país onde essa situação não é muito difícil, porque esmagadoramente a maioria é Suana. As outras etnias têm uma representação muito pequena. Doutor, voltando para o livro Angola, Estado-nação ou Estado-etnia política, e para as teorias que o doutor apresenta aqui nesta entrevista, portanto, como é que se combatem estes conflitos? Quer dizer, academicamente eu apresento uma ideia vaga de como se combater de forma global. Hoje em dia, a União Africana, as Nações Unidas, que só partem da ideia puramente ocidental, a solução é engolir o tipo ocidental de democracia. E ponto final. E não sou eu o único, se calhar sou o primeiro a bater. Embora não é o partido que perdeu as eleições. É provavelmente uma região que vai ficar. Portanto, o Ocidente, os próprios reprodutores das ideias ocidentais que são minosos nos africanos, a nossa solução é única. É bater com os martelos na nossa cabeça que temos que aceitar o resultado